Olá, estamos juntos novamente. Meu nome é Hudson Silva e essa é a Escola Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Praça Seca, 32, em frente à estação do BRT da Praça Seca. Mesmo sendo Barão da Taquara, não tem nada a ver com o bairro da Taquara. É na Praça Seca, está bem? E nós vamos continuar estudando essa revista aqui. Deixa eu pegar a revista certa, essa revista aqui, que vai tratar sobre doutrinas bíblicas, a razão da nossa fé, mas tudo o que a gente fala é fundamentado na leitura que fazemos da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós vamos orar, como fazemos todos os encontros, para pedir a Deus a orientação dele, a fim de que nós afinemos o nosso pensamento e a nossa vontade com o pensamento e a vontade de Deus. Mas eu não posso deixar de falar para você que você deve dar o seu like. E eu quero agradecer a todas as pessoas que têm dado like aqui nos vídeos anteriores e têm compartilhado com outros seguidores, outras pessoas, outros amigos, porque isso está fazendo com que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo que estamos compartilhando com vocês. Então não deixe aí de dar o seu like, de compartilhar com alguma pessoa que você goste e você sabe que ela também goste de estudar a palavra de Deus. Se você quiser fazer um comentário aí, pode fazer o comentário que eu vou lá e eu respondo o seu comentário. Não se iluda, dá uma olhada aí, você vai ver que todos os comentários são respondidos e eu gosto muito. Se você quiser vir aqui pessoalmente, Praça Seca 32, pode procurar o Hudson, a sala da Escola Bíblica Dominical, e a gente lá tem um debate, uma conversa gostosa sobre os conteúdos do que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, porque aqui a gente está em Escola Bíblica Dinâmica. Você pode ver esse vídeo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até no domingo. Mas nós temos aqui a Escola Bíblica Dominical, que funciona dominicalmente, tá bom? Chega de falar, vamos orar e vamos conversar. Senhor, muito obrigado, Senhor, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso, como o Senhor nos dá espaço para nos envolvermos com a Tua causa. Ajuda-nos a sermos fiéis à Tua palavra. Ajuda-nos a vivermos de forma coerente com o que Tu nos ensinas. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já fizemos um passeio sobre vários temas ligados à nossa fé e às razões da nossa fé. Eu quero me comprometer com você a passar um PDF para você das primeiras lições, especialmente as primeiras lições que vão falar sobre nossa fé, onde está firmada, como a gente crê, como é que a gente pode fazer isso. E o pessoal aqui da imagem vai disponibilizar para você, daqui a 2 lições vão disponibilizar para você, eu estou fazendo as correções, vão disponibilizar para você um PDF de razões da nossa fé. Ali você vai ver nesse PDF um pouco do que a gente conversou sobre nossa fé firmada em Cristo, sobre o pecado, sobre a constituição do ser humano, e é um presente da nossa Escola Bíblica Dominical para você que ama estudar a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre evangelização, missões e educação cristã. Bem, como a gente costuma fazer, nós vamos fazer uma interpretação primeiro do título. Quando a gente pensa em evangelização, o que é isso? Quando a gente pensa em missões, o que é isso? E quando a gente pensa em educação cristã, o que é isso, afinal de contas?
eu vou dizer para você logo de cara, para você guardar, se você não guardar nada dessa lição, você só assistir até esse pedacinho, eu estou feliz. Se você entender que tudo isso é prática vivencial de Jesus. Por que a gente faz evangelização? Porque Jesus fez isso. Por que nós fazemos missões? Porque Jesus é o próprio sentido de missões. Por que a gente faz e pratica e desenvolve educação cristã? Porque Jesus veio nos ensinar aqui. E é cristã porque é de Cristo. Então, uma vivência dessa educação, dessa prática de Jesus. Mas vamos por partes, ok? O que é, então, a evangelização? A evangelização é uma proclamação. Como assim, proclamação? É porque evangelizar é proclamar. É muito interessante porque a gente vai proclamar o quê? A gente vai proclamar as boas novas. A gente vai proclamar que Jesus morreu, mas ele não está morto, ele vive. É uma proclamação de boas notícias. Qual é a boa notícia? A boa notícia é Jesus. Ah, que legal, né? Então, essa proclamação pode ser oral, pode ser vivencial, pode ser escrita, pode ser desenhada. É muito interessante quando a gente começa a abrir um pouco mais o leque e pensar que a evangelização não é só distribuir folhetos, mas a evangelização tem a ver com a proclamação de boas notícias. Como é que você proclama boas notícias? Como é que você proclama alguma coisa? Vivendo isso que você proclama. Então, a evangelização engloba isso aqui. Mas é interessante que eu vejo, eu não sei você, mas eu vejo com muita força hoje, especialmente nas mídias sociais, gente que tem uma experiência com Jesus e você olha a página dessa pessoa e não consegue descobrir nada disso olhando o que ela posta. Por quê? Porque, na verdade, ela não faz a proclamação, ela não vivencia isso. Então, assim, eu tenho muita preocupação em ver um cristão destilar veneno, porque é impossível, de verdade, uma pessoa que é transformada por Jesus, que é uma nova criatura, não colocar de alguma forma isso para fora. Não colocar na fala, não colocar na ação, não colocar na vivência da vida o Cristo a quem você proclama. Então, só para chamar e te dar uma cutucada aí, dá uma olhadinha nas suas redes, que elas denunciam muito, muito do que você é e muito do que você crê. Então, se você quer ser um evangelizador, seja um proclamador de boas notícias. Boas notícias têm a ver com evangelho. Evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia? Você, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Isso é uma notícia péssima. Sabe qual a boa notícia? É que Jesus veio tirar você do inferno e trazer você para a luz. Sabe, a boa notícia é João 3,17. Você sabe João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17, você sabe? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A boa notícia é essa. Jesus veio salvar. Jesus veio redimir. Jesus veio resgatar aquele que estava perdido. Você está perdido?
Tem uma boa notícia para você. Jesus te salva. Jesus te redime. Essa é a primeira dimensão. A primeira dimensão é, então, a evangelização. Aí você vai falar, qual a diferença de evangelização e de missões? Olha que difícil para mim. A diferença de evangelização e de missões está, Deus me ajude, né? A fazer isso aqui de forma muito clara. Está na consciência de você entender que essa missão de proclamar Jesus, a evangelização, vai além, olha, isso é que é a diferença, das fronteiras. Aí você vai falar, poxa, além das fronteiras geográficas do Brasil, vai além das fronteiras geográficas. Mas vai além das fronteiras geográficas do Rio? Sim, vai além das fronteiras geográficas estaduais. Ela vai além de qualquer tipo de fronteira que você for colocar. Fronteiras étnicas, fronteiras culturais, fronteiras fronteiras financeiras, todo tipo de fronteira que existe, você quebra ela a partir de missões. Então, é muito interessante fronteiras etárias, né? Você conta a história para a criança, você conta a história para um adulto, para uma terceira idade. Então, o que faz a perspectiva missionária? Ela vai fazer um ajuste. Ajuste? Ajuste da boa notícia? Não. Ela vai fazer um ajuste da forma, da linguagem. Ela vai continuar falando de Jesus, mas numa linguagem acessível para aquelas pessoas. Por isso que quando você pensa em missões e vai pensar em missões transculturais, você vai pensar numa forma de falar de Jesus para outras culturas. Por isso que quando você fala de missões, vai falar missões para as fronteiras étnicas, você vai falar de Jesus para os quilombolas. Você vai arrumar um jeito de falar que é Jesus. Não apenas uma questão de cor, não uma questão só sexual, mas é uma questão do ser humano. Isso é comum a todas as outras pessoas. Eu gosto de pensar nisso, viu? Eu gosto de pensar que evangelização é uma prática de falar de boas notícias. Eu gosto de pensar que missões é uma prática de falar das boas notícias para pessoas que estão além das nossas fronteiras, além das fronteiras eclesiásticas aqui na nossa igreja. A gente às vezes fala um evangeliquez que afasta as pessoas do evangelho. E aí é muito interessante quando você tem o contato às pessoas além desse mundo eclesiástico, e aí você pergunta o que eles acham. Eu vivi isso, deixa eu contar essa história para você. Eu vivi isso há algum tempo atrás. Eu jogava futebol com os meus amigos fora da igreja nos sábados de manhã. Eu não cheguei lá falando que eu era cristão, nada disso. Só me comportei. Aí, de repente, alguém falou assim, esse cara aí é pastor. Muito interessante. Aí eu falei, ué, mas eu deixei de ser um jogador porque eu sou pastor. E aí a gente conversando na hora da resenha. E aí eles perguntaram, mas não pode isso, não pode aquilo outro na igreja, na sua igreja. Aí eu falei assim, não, você pode optar em não fazer. A gente é livre para não fazer. Só falar sim para tudo é fraqueza. E não ter a capacidade de dizer não é porque você ainda não disse sim. E aí a gente conversava, uns papos muito bons, muito, muito gostosos, e ali eu comecei a entender melhor o que as pessoas pensam do lado de fora, por exemplo, o que é pecado. Pecado, eles acham que é uma regrinha que você desobedece. Mas aí, quando a gente começa a falar que pecado é tudo que você faz mal, que você consome ou que você pratica, que faz mal a você mesmo ou ao outro, aí ele fala, por isso não pode isso, por isso... aí a coisa muda de figura. Então, é um tipo de missão.
é uma forma de missão. Mas tem uma dimensão que eu gosto muito. É óbvio que eu gosto muito. Você sabe, eu estou aqui por causa de educação cristã. Então vamos lá, vamos fechar aqui. Isso aqui tem a ver com evangelização, tá claro aqui. Vamos organizar. Isso aqui tem a ver com missões e a educação cristã. O que é a educação cristã? A educação cristã vai propor a você a maturidade. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos amadurecendo. Você sabe de onde vem a palavra curtir? Curtir vem de couro, que ficava lá curtindo, para depois fazer aquelas coisas de cortiça, né? Muito interessante, que ele vai maturando até chegar ao ponto normal. Curtir, a gente coloca assim, curtir. Mas curtir, na verdade, é amadurecer seus conhecimentos. Curtir é entender um pouco mais, ir além para entender um pouco mais, por exemplo, o que é a boa notícia. A boa notícia é Jesus. O que Jesus quer fazer da minha vida, com a minha vida e a partir da minha vida? Bem, isso eu não falo na evangelização. Isso eu aprendo e desenvolvo na busca da maturidade, que é a educação cristã. Por isso, a educação cristã tem que ter critérios educacionais, projetos educacionais, para que as pessoas se desenvolvam e aprendam o básico. Qual é o básico? O básico é você entender quem é o Senhor da sua vida. E na educação cristã é muito interessante que você começa a se desenvolver na educação cristã e à medida que você vai desenvolvendo, você vai aprendendo e você vai acumulando conhecimento e aí você enxerga uma coisa que eu acho muito legal. Sabe o que eu acho muito legal? É que na vida cristã, à medida que você cresce, você percebe que você diminui. À medida que você cresce, você se torna servo. É completamente diferente do conceito que se tem do lado de fora. Mas vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, Efésios capítulo 4, de 11 a 16. A maturidade cristã, como é que a gente desenvolve isso? Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses. Efésios capítulo 4, de 11 a 16. Efésios capítulo 4. Achei 4 na minha Bíblia, de 11 a 16, está escrito assim. É lindo isso. Paulo vai dizer: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui sim, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento pleno do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado e do outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É muito interessante. Aqui Paulo está dizendo até que todos cheguemos. Então é muito interessante você começar a perceber que o dom que você tem, que é dedicado a Deus, que a gente viu semana passada, né, sobre a maturidade cristã. Quando você
quando a mordomia cristã, quando você dedica esse dom, esse talento que você tem, ela não serve para abençoar você, mas para abençoar o outro. E assim é muito interessante, eu abençoo você, você me abençoa e todos nós vamos crescendo até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. Então, a educação cristã vai ter relação direta com a maturidade, com o crescimento que nós temos em Cristo Jesus. A minha oração é que fique muito claro para você que evangelização, missões e educação cristã faz parte de um projeto maior proposto pelo próprio Jesus, que é a prática que ele desenvolveu aqui, de pregar as boas novas, para outras pessoas que estão fora do ambiente judaico e pregar essas boas novas mostrando que tem muito mais para aprender, quando a gente pensa, então, em educação cristã, em desenvolvimento da nossa maturidade espiritual. A minha oração é que Deus te abençoe muito e que nós todos cresçamos naquele que é a cabeça. Se ele é a cabeça, nós somos o seu corpo. Nós somos o corpo. Isso a gente só aprende com a maturidade e com o desenvolvimento cristão. Nós somos o corpo de Jesus. Então, nós somos salvos por ele, mas a ação de Jesus nesse mundo depende da sua comunidade de fé. É lindo isso. Deus te abençoe. Boa semana para você.